tarde. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da pastora Mônica. Pai, nós queremos receber o que o Senhor tem para derramar através da vida dela, Pai. Que o profético do Senhor, Pai, assim ela como uma profeta dessa nação, nós recebemos o que o Senhor tem derramado sobre ela. Derrame sobre as nossas vidas nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te entronizamos. Levantai ao portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? Quem é esse? Oh, Senhor. Fique à vontade no nosso meio, Jesus. Fique à vontade. Receba o fruto do seu penoso trabalho, Senhor. Nós te adoramos. Mais uma vez te adoramos. Mais uma vez te adoramos. Nós queremos te adorar mais uma vez. Faz de novo. Faz de novo, amado Espírito Santo. Faz de novo. Faz de novo. Nós não cansamos. Nós não nos cansamos. Nós temos mais fome e sede. Mais fome e sede da tua presença. Aleluia. Pode se assentar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Receba um renovo aí da parte de Deus. Amém. Quem não me conhece, eu sou pastora Mônica Paulino, missionária. A nossa casa é uma casa missionária. Sou casada com o pastor Léo, mãe de um casal, Davi e Zoe, que foram feitos no Haiti. Amém? Nossa família é uma resposta para as nações, portal de Deus. Estou muito feliz de estar aqui essa tarde. Amém? Jesus ainda está aqui. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Quero agradecer ao Senhor por essa casa profética. Quero agradecer por essa família. Amém? A família de Deus. Aqui é minha segunda casa. Amém? Quero agradecer a pastora Cláudia Klein, minha amiga. Pastor Giovanni, homem de Deus. Seus filhos, nós queremos abençoar em nome de Jesus. Amém? Queridos, é com muita alegria que eu trouxe aqui para apresentar para vocês o meu primeiro livro. E eu queria passar um vídeo primeiro sobre ele. Tá aí na agulha? Pode liberar, por favor, o vídeo. É o vídeo do livro. Amém? Aleluia. 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 Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Cordeiro Santo. Tem som, tá? Tem som. Tentaram preencher o vazio. Pode apagar a luz? Por tanto tempo, os filhos se afastaram da casa do pai. Tentaram preencher o vazio com o mundo, com esforços, com culpa, com religião. Mas o pai nunca deixou de esperar. E nesse exato momento, eles estão se reunindo de toda parte do mundo. A graça foi o caminho que ele preparou. Não um mérito, mas um convite. Não um peso, mas um abraço. Em Cristo, o Pai abriu os braços novamente e chamou cada filho pelo nome.
para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, o colo do Pai. Salva pela Graça é mais do que um livro. É um testemunho vivo da restauração de uma filha que voltou para os braços do Pai. E agora te convida a voltar também. Filhos estão voltando. O Pai está reunindo sua casa. Amém, aleluia. Aqui está o livro, amém? O livro é um convite do céu para uma geração de filhos a voltarem à sua origem, amém? O Pai está convocando uma geração de novo a voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. E esse livro fala muito de um movimento de Deus de redenção. Redenção na identidade, redenção em todas as jornadas onde eu fui introduzida e o trabalhar do Pai sobre essas circunstâncias, e eu creio que vai edificar muito a sua vida. Amém? Procura lá atrás, lá onde fica lá a cantina, o Paulo está lá com alguns exemplares, eu trouxe alguns. E eu queria, antes de começar a palavra, para que a gente não possa esquecer e nem esfriar o nosso coração missionário, hoje aqui há um movimento de Deus de missões. Eu queria também liberar sobre a igreja um grito a favor das crianças. Pode soltar o segundo vídeo. Amém? Há um ruar de Deus convocando a igreja brasileira a se movimentar. Entre os dias 4 e 13 de outubro de 2025, Aleluia. Uma nova etapa da missão no sul da Ásia marcou mais um capítulo da Nations Help no Paquistão. Com uma equipe formada por 2 brasileiros e 2 americanos, representando as igrejas CCZS, Casa Firme e a New Life for Kids, seguimos com um propósito: resgatar famílias e crianças em situação de escravidão, fortalecer parcerias locais e avançar entre os povos não alcançados. Durante a viagem, oramos por cerca de 100 pessoas, compartilhamos o Evangelho com 22 mulheres e realizamos 2 ministrações com 10 líderes, fortalecendo espiritualmente aqueles que servem em meio à perseguição. Um passo importante foi o aluguel de uma casa base, que se tornará refúgio e centro de apoio para as famílias resgatadas. Um investimento de $1.400 mensais que representa esperança e recomeço. Hoje, 34 crianças, 9 famílias e 17 adultos seguem recebendo cuidado e acompanhamento contínuo. Nosso próximo alvo, a abertura de uma escola, rompendo o ciclo de pobreza e trabalho infantil. Apesar dos desafios, o testemunho das vidas transformadas nos lembra que nenhum lugar está fora do alcance do amor de Deus. Acesse nosso site, apadrinhe uma criança e ajude na manutenção das famílias resgatadas e em futuros projetos na área de educação. Continue orando por nós, pelos resgates, pela escola e por recursos para sustentar o trabalho entre as crianças do Paquistão. Amém. Pode soltar o segundo. Segundo não, terceiro. Todos os dias enfrentamos situações adversas, histórias de pequenas vidas que correm o risco de não ter uma história para contar. Mas com a sua ajuda, com o seu investimento e com a sua oração, temos conseguido acolher novas vidas e garantir um futuro melhor para essas crianças. Je m'appelle le gagnant Vladimir. Nous sommes très bien. Nous parlons de Jésus. Nous sommes contents de petits amis avec moi. Nous sommes dans le monde pour me aider. Les gens qui sont là,
ba yo l'évangile pour accepter Jésus. Il fait un pile bail pour moi. Parce que nous quand à l'école nous quand raté jour l'école yo m'ta raté jour encore. Parce que quand vous bail pour manger parce que yo quand pas bien et yo même qui bail. Eu digo ça va me faire un pile pour yo. Você é capaz de mudar a realidade de crianças nas nações. Acesse o nosso site e saiba como se envolver. Amém. Igreja, há uma convocação, há um som de Deus sendo liberado do céu para nós como igreja brasileira. O Senhor está convocando o seu grande exército para se apresentar como resposta para as crianças. Há ainda milhares, centenas de crianças no Paquistão. Elas estão debaixo de um céu de escravidão, lá em fábricas de construção de tijolos. As crianças de lá, elas constroem tijolos com as próprias mãos. Eles não têm ferramentas. Elas são escravas desde a infância com a sua família, a estar debaixo de um céu de escravidão. E hoje o Brasil quer convocar você com apenas R$100 para padrinhar uma criança dessa e tirar essa criança de uma escravidão. Hoje no Haiti as gangues tomaram conta da nação do Haiti, mas existe uma geração de missionários nativos valentes que enfrentam a morte todos os dias para levar o evangelho do céu para aquelas crianças. Quando as crianças saem das suas casas, elas não sabem se vão voltar. Pastores no Haiti hoje, eles saem da sua casa para adorar o Senhor nas igrejas, eles não sabem se vão voltar para suas casas. Mas mesmo assim, eles são desafiados a ir adorar o Senhor. Alguns pastores, nós recebemos vídeos de pastores no Haiti sendo mortos a facãozada. Nós recebemos vídeos. O Brasil é um país livre para adorar, para vir buscar o Senhor, a face do Senhor, para abrir uma Bíblia. Mas existem milhares de nações perseguidas que necessitam do meu sim e do seu sim. Não adianta vir um monte de ministros aqui falar de missões, se nós não nos apresentarmos como uma igreja encorajadora e esperançosa. Vire para o teu irmão e fala assim: você é a resposta do céu. É você. É você. Seja de intercessão, de alistamento, de apadrinhamento, você é a resposta, Brasil. Nós temos um encargo, uma promessa de ser a maior agência missionária de missões, a maior nação enviadora é o Brasil, é para ser. Nós temos essa promessa. E eu quero convocar você a, pelo menos, a conhecer as crianças lá fora. E se você não puder apadrinhar, você vai tirar foto de uma das crianças e levar para você gerar intercessão. Porque nada pode parar a igreja. Recursos não pode parar a igreja. Nós temos uma senhora lá na comunidade cristã da Zona Sul, que ela não tinha recursos, mas ela tinha voz. Ela era uma voz dentro da sua casa, ela era uma voz na igreja. Nada pode parar aquela senhorinha de 80 anos, Brasil. Deus quer usar a sua voz, igreja. Deus quer te dar voz, para você ser uma voz. Pastor ontem falou sobre voz de Elias. A voz de Jesus no Éden. Aleluia pela voz. E Ele quer te confiar a voz dEle. Quer levar a igreja num acesso de voz. Mas o que você vai fazer com a sua voz? Qual o propósito? Deus vai dar voz para quem vai dar voz, para quem não tem voz. Amém? Quando eu entro numa igreja, eu entro com a mentalidade de voz. Eu sou a voz deles.
Eu sou a voz das nações, eu sou a voz das crianças. O Senhor me deu voz para que eu fosse a voz. Deus não vai confiar a sua voz para uma igreja indiferente, uma igreja que não se preocupa, uma igreja que não se responsabiliza, uma igreja que não entrega a sua vida. Aquele que quer me seguir, pegue a tua cruz e venha após mim. Todo dia há uma convocação do céu. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Igreja, nós precisamos nessa noite ter um batismo de consciência e de responsabilidade, igreja brasileira. Saia daqui cheio de responsabilidade. Fala, Senhor, eu sou a voz. É uma responsabilidade, igreja, a gente ser a voz do Cordeiro, a voz das muitas águas. Ser a voz, cara, é muita responsabilidade, mas Ele vai requerer de nós o que você fez com a minha voz, o que você fez, como você usou a minha voz. Oh, igreja, e eu quero falar com você sobre uma voz. Quero entrar na palavra, abra lá em Esther 4. Esther 4, nós vamos falar de uma voz profética. Uma voz que foi embaixador do seu povo. Eu não sou voz para mim só. Eu sou a voz para o meu povo. Aleluia. Abra lá, livro de Esther 4, fala de um homem, um príncipe, um profeta, uma resposta. Oh, Mordecai foi uma voz. João Batista foi uma voz que preparou o caminho do Senhor. Aleluia. Preparai o caminho do Senhor. Que honra profética ser escolhido para preparar a voz, para preparar o caminho daquele que ainda é a voz. Aleluia. Obrigado, Jesus, por nos confiar a tua voz. Oh, Senhor, lá em Atos ouviu-se um som do céu. Libera sobre os nossos ouvidos agora, Senhor, um som do céu. Libera agora, Senhor, um batismo de audição. Um batismo de audição. Um batismo de revelação. Um batismo nos ouvidos. Um batismo na consciência, amado Espírito Santo. Eu vejo sofismas caindo, grilhões caindo, para que podemos acessar com grandiosidade a voz em plenitude. Oh, quando soube Mordecai, intercessor, profeta, sacerdote, homem de Deus, cheio do Espírito, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu,
e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber aquilo que o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa para que Amã prometera pagar os tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. E também lhe deu o traslado de decreto escrito que se publicara em Suzã, para o destruir, para que os mostrasse a Ester e se fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou-se, pois, Ataque, e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que se não fosse levada a rainha. Oh, aleluia! Há alguns meses o Espírito Santo falou assim: filha, eu quero te dar uma nova ótica do livro de Ester. Eu quero tirar suas lentes da rainha. Eu quero tirar o teu alvo da rainha. Porque a igreja brasileira, a chave não está na rainha. A chave está em Mordecai. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelos profetas, embanhados de diligência e discernimento espiritual. Ester estava dentro do palácio, igreja, mas Ester não estava por dentro dos assuntos do céu. Mordecai estava fora, mas o céu estava conectado com os ouvidos de Mordecai. O céu falava para Mordecai. A voz falava com Mordecai. O assunto do céu era o assunto acessível aos ouvidos de Mordecai. Ester carregava a coroa. Mordecai a autoridade. Tem a ver com a voz, mas tem a ver com a autoridade. A voz libera a autoridade. A autoridade, igreja, é conquistada. Oh, Ester estava deslumbrada. Será? Distraída. Imagina uma mulher naquela época tinha acesso a todo o acesso das riquezas do palácio, toda a comida do palácio, todos os melhores vestidos do palácio. Mas Ester perdeu a voz, se desconectou da voz. E quando o Espírito Santo começou a me ministrar esses dias, ele falou assim: foca na voz. Foca na voz, porque é sobre a voz. Mordecai foi uma voz, porque ele estava diante da voz. Precisão profética. Precisão.
diligência profética. Queridos, o movimento mais lindo da Bíblia, de diligência depois do de Jesus, é o de Mordecai. Porque ele estava diante da voz. Ele operou debaixo da capa profética de Jesus, com precisão profética. Jesus era preciso. Jesus olhava e falava assim: olha, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Ele era intencional, ele era preciso, ele era minucioso, ele era assertivo, porque ele estava diante da voz do Pai, ele estava diante da presença do Pai. Aí Deus pega o Mordecai. A Bíblia diz que Mordecai era uma das menores tribos. Mordecai era da tribo de Benjamim. Quem era da tribo de Benjamim? Saul. Saul veio da pequena tribo de Benjamim, lembra? Logo eu sou da menor tribo. Igreja, Deus tem um senso de humor. Porque Deus quer encontrar um coração diligente com aquilo que Ele vai confiar. Deus não vai entregar algo em pessoas desconfiáveis, pessoas que não estão prontas para entrar debaixo do governo de Deus. Aí Ele pega um improvável, um intercessor que estava escondido. Você vê o movimento de Deus no livro de Esther, você vê o começo introduzido, e depois Deus esconde Mordecai. Deus esconde o intercessor, o remanescente. Às vezes aos nossos olhos já é o fim, e Deus fala assim: estou montando o cenário, estou organizando o cenário, daqui a pouco eu puxo para fora o remanescente. Deus é o arquiteto de todas as coisas, igreja. Deus escolheu e ainda está escolhendo um. Deus ainda está escolhendo um. Vire para o teu irmão e fala: sou eu. Aí Esther 4, Deus coloca as lentes em cima desse homem. Deus tira do anonimato, introduz ele na evidência de ambientes de governo. Deixa eu te falar, os profetas de Deus da próxima estação, que vão ser profetas, chofar de Deus nessa nação, eles estão escondidos, igreja. O chofar pode estar sentado aí do teu lado. Aí Deus está falando assim: é no secreto, é diante da voz, é sobre a voz. Eu quero te tecer, eu quero te preparar, eu quero te habilitar, eu quero te encher, eu quero te dar experiência com a minha voz. Não dá para pular etapa. Ele tinha toda a credencial e acesso de chegar lá, Esther, mas ele sabia a sua precisão, seu mapa. Ele sabia o seu lugar profético. Ele sabia o lugar onde ele ia ter que estar. E ele escolhe um portal onde havia realezas entrando. Me vem Mordecai, sujo de cinza dos pés à cabeça e com roupa de pano de saco. Aquele lugar não era o lugar apropriado. Deixa eu te falar, igreja, quantas vezes Deus vai te inserir em lugares inapropriados, profeta, lugares que não te cabe mais, lugares que não convergem mais com aquilo que você vai viver em Deus. Mas se Deus está falando assim: vai lá, profeta, é você que é o portal daquele lugar, é você que é a resposta dessa igreja, é você que eu vou usar, é a tua voz. Imagino o povo passava na frente, olhava para as roupas de Mordecai e falava assim: ele é louco, o que ele está fazendo na porta do palácio com roupas impróprias, com postura imprópria, com comportamento impróprio?
A postura era imprópria diante dos homens, mas diante de Deus era a postura que o céu queria refletir na terra. Era esse comportamento que Deus estava gerando. A referência não era Esther que estava lá dentro, debaixo da coroa. A referência era aquele homem profeta. Igreja, quantos processos Deus vai ter que te levar e te amassar. Ele está extraindo óleo precioso. Para gerar óleo tem que ter um processo. Tudo que é bom, que precisa ser gerado, tem processo. E Deus não pula o processo com Mordecai. Aí, Mordecai que estava impróprio, fora na porta, começa a virar assunto lá dentro. Deixa eu te falar, quando Deus quer levantar a voz, Ele leva o teu nome aonde for necessário. Ele faz o seu nome virar assunto. Ele faz o seu nome ser reconhecido. Ele faz o seu nome. Ele que leva, Ele que traz, Ele que esconde, Ele que prepara. Certa vez eu me lembro de uma experiência que edificou meu coração. Eu vim de uma igreja de São Paulo. Igreja grande. Tinha um pastor que veio de outra igreja. Ele já era pastor na outra igreja. E ali ele chegava 2 horas antes para lavar os banheiros. E ele se apresentava, sem ninguém pedir. Pastor Adilson, amo o coração dele. Chegava lá fielmente, saía de terno, ia lavar os banheiros sem ninguém pedir. Um dia, no culto de quinta-feira, avivamento na nossa igreja, pastor Mitsan Halau para o culto e falou assim: você moreninho aí, ó, vem aqui. No meio do culto. Aí ele falou, foi, né, lá na frente, humilde, ele era muito humilde, ainda é. Ele falou, Deus está mandando eu derramar óleo sobre a sua cabeça e te reconhecer pastor dessa casa. Ele já era pastor, ninguém sabia. Ninguém conhecia o nome do pastor Adilson, ninguém conhecia o cargo que ele carregava. Ninguém conhecia a família dele, não tinha bom nome, não tinha carro, não tinha nada. Mas tinha conexão com uma voz de Deus. Deus quer encontrar alguém que carregue a voz, que não negocie a voz. Um outro comportamento que eu amo no chamado, no mandato de Mordecai. Ele foi um guardião da sua identidade. Ele guardou. A coisa mais importante e profética é a nossa identidade. Deus vai operar através de nós, fundamentando a nossa identidade. Não tem como, Ele não vai pular a etapa. Primeiro Ele edifica, constrói o alicerce, para poder construir o edifício em cima do alicerce. Está entendendo? Aquele homem podia mudar, guardar, desproteger, deixar vulnerável a sua identidade, mas ele vai debaixo de tanta revelação e convicção de quem ele era. A classe que mais precisa de convicção na sua identidade são os profetas. Você tem que aprender, irmão, ser rejeitado, criticado, humilhado. Você imagina aquele homem na porta do palácio, as pessoas passavam, tiravam chacota. Surtou, sujo desse jeito na porta do palácio. Ele não entendeu. Ele guarda quem ele é. Ele não só guarda quem ele é, a sua identidade, mas ele protege a sua identidade. A Esther descobre que Mordecai está naquele lugar, humilhando-se, com roupas impróprias, comportamento impróprio. Ela reúne as servas, e ela reúne também ataque. Ataque já fala, né? Ataque na sua identidade.
Querido, Satanás vai mandar reforço para destruir a sua identidade. Porque ele sabe que se você ficar vulnerável na sua identidade, você sai da posição que Deus fez você para fluir. Ela reúne a cúpula. Ela investiu no contra-ataque. Pega a roupa real. Devia ser bonita, linho, né? Porque é do rei. Roupa real. Dobra, manda o povo lá e leva aqui, ó, troca. Ele podia ter negociado esse lugar. Aquela roupa poderia gerar no coração de Mordecai um acesso. Deixa eu te falar, igreja, só pode estar dentro do palácio quem o palácio não está no coração. O coração de Mordecai estava circuncidado. Mordecai não carregava dentro do seu coração o amor pelo palácio, o amor pelo acesso lá do palácio. Ele não tinha interesse nas mesas do palácio. Ele não tinha interesse na comida do palácio. Ele não tinha interesse no cargo do palácio, do acesso ali às festas, os banquetes. Mordecai apenas queria obedecer à voz de Deus. E ele nega, ele manda de volta para Esther. Mas ele não manda só a roupa para Esther. Ele manda um decreto de alinhamento e restauração ao coração daquela mulher. Ei, Esther, você está achando que você vai sobrar? Você está achando que vão matar os judeus e você vai ficar impune? Oh, aleluia. Um homem alinhado alinha as próximas gerações. Um homem de identidade revela um alinhamento sobre as próximas gerações. Ele é ponte de conexão do céu. Um homem curado na sua identidade, ele vai curar uma geração de pessoas fragmentadas na sua identidade. Oh, aleluia! Ele manda a roupa de volta, manda um decreto de volta, e o padrão de autoridade de Mordecai se eleva. Deixa eu te falar, todo não que você negou, você alcançou autoridade diante de Deus e dos homens. Porque não tem a ver com acesso, tem a ver com obediência. Não tem a ver com acesso, igreja, mas com obediência. Não tem a ver com festas e banquetes do palácio, mas com obediência. Perca a conveniência, mas não perca a voz. Perca as festas reais, mas não perca a voz. Perca a roupa de linho que Esther te manda, mas não perca a voz. Igreja, eu já fui pregar na igreja que eu já tive que entregar recados e o Espírito Santo falava para mim: ó, você vai entregar aqui um decreto uma vez só. Você não vai voltar mais aqui. Ai, Senhor, a gente não gosta de perder. Lembra o que Jesus falou: quem não perder a sua vida, não achará. Você não está pronto para perder, você não vai encontrar a voz. Você não vai desfrutar da voz. Você vai ser um eco, igreja. Deus não chamou a igreja para ser eco. Há uma diferença em ser eco e ser uma voz de Deus. A Bíblia diz que quando Eli estava perdendo a conexão com a voz, Deus levanta Samuel, faminto a ouvir a voz. Ô Eli, você me chamou, me fala aí. Uma geração que estava aprendendo a ouvir a voz, continuamente no processo de aprender a conhecer a voz de Deus. Saul, quando perde a voz, Saul perdeu a coroa, Saul perdeu o reino, Saul perde a voz profética, Saul perde a sua reputação, Saul perde tudo, porque ele não sabia que a fonte era a voz. Era a voz. O sacerdote Eli, caído, cego,
se lembrou. Já sei o que é. Deus deu um lapso de memória para o sacerdote Eli. Já sei o que é, Samuel. É sobre a voz, Samuel. Quando ele te convocar de novo para esse lugar, você vai falar para responder a voz. Você vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. Uma geração que está diante da voz tem autoridade para ensinar uma geração a ouvir a voz. Uma geração que desfruta da voz. Uma geração que ama conhecer a voz. Uma geração que está conectada com a voz, diligente em não perder a voz. Oh, igreja, nós estamos vivendo uma geração sacerdotal caída. Uma geração que não tem se preocupado mais com a voz. Que o sonho agora dessa geração é ter um ministério. O sonho dessa geração é ter um ministério bem sucedido. O sonho dessa geração é ter dons. Deixa eu te falar. Nenhuma coisa legítima nos compensará de andar sem a voz. É legítimo eu ter dom. É legítimo eu amar o propósito. Mas você não pode amar essas coisas mais do que a voz de Deus. Quando nós estamos em reuniões de liderança, não mais falam da voz. E aí, o que é a voz? Queridos, eu estava em São Paulo numa igreja. Eu fiquei apaixonada por Jesus. Júdson de Oliveira vira para mim e fala: filha, fala aí para mim, o que é que a voz tem falado ao seu coração? Oh, igreja, me deu uma alegria. Falei: Deus, ainda tem lideranças que se preocupam com a voz. Ainda tem pastores que não quero saber quantas vidas eu ganhei, quantas nações eu pisei, como está o meu ministério. Ele não quis saber, queridos, nada relacionado a números, a propósito. Ele só se preocupou com a voz. Ele falou assim: filha, o que a voz está falando ao seu coração? Oh, aleluia! Só quem está diante da voz pode ser um portal para outras pessoas acessarem a voz. Volte a desfrutar da voz, igreja. Mordecai, porque ele estava nesse lugar, ele habilitou a próxima geração com redenção, salvação, restituição, porque a voz autorizou ele a entrar nesses lugares. A voz deu a ele não só a voz, mas porque o coração dele era puro e humilde, não queria outra coisa além da voz. Ele pôde desfrutar de outros acessos. Ele alinha a rainha Esther. Ele alinha a rainha. Uma voz alinhada alinha a próxima geração. E por causa daquele alinhamento, Esther não mede esforços para entrar diante do rei. Alguém apaixonado pela voz conectou, ele transferiu um amor tão poderoso por Deus, que a rainha, ela ora para ela e fala assim: olha, não me importa, se eu perecer, eu pereci, mas eu vou entrar diante do rei. Eu vou entrar diante do rei. O rei ainda está com a porta aberta esperando. Igreja, João, lá no livro de Apocalipse, ele vê, ele é convocado a olhar. E ele: eis que eu vi uma porta aberta. A porta ainda está aberta, igreja. A porta ainda está aberta. A voz ainda está acessível. Ame a voz. Ame a voz. Deus vai levantar uma geração de Mardoqueus no Brasil. Deixa eu te falar, homens, não é tempo mais de Esther. É tempo dos Mardoqueus, que estarão nas portas das suas igrejas. Deus vai levantar uma geração de Obadias. Deus vai levantar uma geração remanescente de homens empoderados pelo Espírito Santo de Deus.
Homens valentes, intercessores. Conecta a tua casa com a voz. Ensine os teus filhos a amar a voz de Deus. Ensine a tua esposa a entrar no jardim com o amado e desfrutar da voz de Deus. Seja intencional, igreja. Quando eu vou dormir à noite, eu oro ao Senhor, eu falo: Senhor, revela aqui a voz, como eu posso apresentar a sua voz para os meus filhos. Todo o nosso discipulado é sobre a voz. Porque se eles acessarem a voz os levará em todas as esferas de influência. Não coloque entulho no coração dos seus filhos. Limpe o altar, sacerdote da sua casa. Limpe o altar, igreja da sua casa. Estabeleça lá um princípio. Fala: essa casa vai conhecer o cheiro do noivo. Essa casa vai habitar diante da presença do noivo. É uma noite, é uma tarde de restauração. Oh, igreja, é uma tarde de restauração sobre a voz. A voz das muitas águas quer te dar acesso ainda. O Espírito Santo falou: filha, levanta uma geração de homens valentes. Eu quero convidar os homens. Quero fazer um ato profético com os homens. Amém? Você que é homem, irmão, quero convidar você a vir para frente. Nós vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia. A identidade te estabelece, homem. A identidade de Mardoqueu estabeleceu ele. A identidade do profeta estabeleceu o sacerdócio. Yahvé vai levantar um sacerdócio real sobre o Brasil. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor. Nós queremos pedir perdão como Esther. Quero orar pedindo perdão primeiro para nós mulheres que assumimos um lugar que não era nosso. Eu quero chamar o Léo para vir orar pelos homens, hein, amor? Pai, em nome de Jesus, eu, em nome, Senhor, do ministério feminino no Brasil, Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelo empoderamento das mulheres do Brasil. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão pelas posições invertidas. Nós pedimos perdão, Senhor, pela usurpação. Nós pedimos perdão pelo empoderamento dessas mulheres dentro das suas casas. Pai, em nome de Jesus, nós convocamos agora, Senhor, um grande exército de valentes, um grande exército de homens valentes, Mordecais, homens cheios do Espírito, homens cheios da graça, homens que não se dobrarão, Senhor, não abrirão concessões, Senhor, não abrirão concessões. Nós oramos agora, Deus, para um novo tempo. Fortalece os joelhos dos sacerdotes no meio dessa geração, nessa estação no Brasil. Que sejam os primeiros a pagar o preço diante da tua face. Meu Deus, alinha, Senhor, a nossa posição como sacerdotes diante do Senhor. Meu Deus, alinha a nossa vida como maridos. Alinha a nossa vida, Senhor, como pais dessa geração. É impossível a próxima geração não ser abençoada como o sacerdote se levanta. Eu oro pela identidade dos homens. Toda orfandade que está assolando o Brasil, toda orfandade caia
e o nível de revelação da paternidade dos homens nessa nação. Porque quando nós ouvimos a voz, quando nós começamos a ouvir a voz, nós recebemos o destino. Há um destino. E quando nós recebemos o destino que Deus tem para nós, nós não vagueamos, nossa família não vagueia. Por isso eu oro agora por uma conexão de identidade. Que Deus libere experiências com a voz dEle. Aqueles que são filhos são guiados. E esse espírito de orfandade que tem assolado o Brasil possa cair no meio dessa geração. Nós oramos agora para que o nível de revelação do Pai seja derramado sobre os homens. Ah, mas você não sabe qual foi minha história familiar. Mas eu sei que Deus te levantou para ser um sacerdote. Deus está levantando os homens para serem famílias fortes no meio dessa geração. Eu quero orar agora, quebrando agora o espírito de orfandade no Brasil. Eu oro agora quebrando o espírito de orfandade. Eu peço agora, pela fé, que Deus libere agora o espírito de revelação da paternidade sobre os homens. Nós oramos agora, Senhor, por sacerdotes fortes. Homens que possam ser guiados pelos céus para trazer destino para sua família em dias difíceis. Recata la baixara maracana la machai. Recata la baixara maracana la machai. Recata la baixara la catara la machai. Todo show. Repete comigo assim: eu, nesse dia, nessa tarde, quero assumir o compromisso de ser o primeiro a estar diante da face do Senhor. Eu serei o primeiro a gastar tempo diante da face para ouvir o coração do meu Pai no meio dessa estação. Eu assumo o compromisso de me dedicar profundamente à palavra do Senhor. Eu assumo o compromisso de ser um adorador diante dEle. Eu assumo o compromisso de ser um poderoso intercessor com todas as minhas entranhas, como Mordecai, no meio dessa geração. Aplauda ao Senhor. Digno! Liberar mais uma palavra. Escute. O
diabo quer destruir as famílias no Brasil. Mas Deus vai levantar famílias fortes. Como Josias. Lembrei de Josias. A Bíblia diz que Josias agiu e fez tudo como Davi. Mas Davi não era pai dele, seu pai. É porque ele alinhou a ótica. Ele alinhou a visão. Deixa eu te falar uma coisa, não há desculpas. Nós temos a visão. Sabe qual é a visão? É essa daqui, ó. Não há desculpas para a igreja. Tudo que nós necessitamos está aqui. A referência de família está aqui. Não é o que o mundo está falando. Não é. É o que a palavra está declarando. E a palavra declara que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É a maior revelação e manifestação de Cristo na terra. É o relacionamento entre o homem e a mulher. Eu quero jogar por terra. Há uma luta no meio dessa geração. Espírito de prostituição fora da igreja do Senhor. Fora da igreja do Senhor. Pela fé, eu oro para que famílias fortes vão se levantar diante da palavra. Não há desculpas. Não é o que está acontecendo lá fora, é o que está na palavra. Não há desculpas. Não existe desculpas. Uma geração de homens fortes precisa se levantar, vai se levantar. Porque o nosso modelo é a palavra. Não é o que a faculdade está dizendo. Não é o que os falsos profetas estão falando, o que a mídia está falando. É o que a palavra de Deus nos revela. Tudo que nós precisamos é nos alinhar com a palavra. E eu oro agora para que um alinhamento familiar, sacerdotal, cure essa terra. Porque está escrito que nos últimos dias eu hei de liberar o espírito de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. O diabo está levantando a destruição da família, mas Deus está liberando o espírito que vai conectar gerações. Começa pelo fortalecer do sacerdócio nessa geração. Senhor, cura o Brasil. Usa a igreja para curar o Brasil. Eu oro para que um fundamento poderoso seja derramado sobre as nossas vidas. Fundamento seja derramado sobre as nossas vidas. E o fundamento é Cristo. É Cristo. É o relacionamento de Cristo com a noiva. Aplauda ao Senhor.
Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que cada estado brasileiro seja visitado, Senhor, pela sua voz nessa tarde. Levanta, Senhor, o sacerdócio real na nossa nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta os homens dessa nação. Nós chamamos, ó Deus, para a porta os anciões, Senhor, nós convocamos os anciões dessa geração, os anciões, homens de conselho, homens de sabedoria, homens de maturidade. Senhor, traz para fora os anciões, Jesus, os anciões. Essa geração, Senhor, honra os anciões. Essa geração respeita os anciões. E a nossa geração envia a próxima geração. Igreja, nós vamos olhar para trás agora, os homens. Nós vamos enviar a próxima geração, amém? Nós vamos orar enviando a próxima geração. Senhor, nós como igreja, nós enviamos a próxima geração debaixo de revelação. Nós declaramos que nenhum se perca, Deus, mas nós enviamos debaixo da graça, do senhorio, do conhecimento de Deus, debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Nós enviamos os jovens, nós enviamos as crianças, nós enviamos, Deus, a próxima que ainda virá. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre elas, no nome de Jesus, nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa nova safra que vai guardar, Senhor. Vai ser guardião dessa identidade, Deus. Homens cheios de dons e talentos. Obrigado, amado Espírito Santo, por levantar minha casa nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por levantar as casas aqui debaixo dessa revelação, amado Espírito Santo. Obrigado por nos equipar, Senhor. Obrigado porque o Senhor não envia a igreja de mãos vazias. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos chama, nos convoca e nos envia. Obrigado por sarar nossa terra, Senhor. Obrigado por sarar o Brasil, Senhor. Obrigado, Senhor, por sarar nossa nação, Senhor. Oramos nessa tarde por Rondônia, Senhor. Deus, nós oramos por essa política. Deus, nós oramos pelos estados que estão sendo assolados, Senhor, por essa corrupção, Senhor. Levanta os mardoqueus nas portas. Levanta, Senhor, homens de intercessão nesses estados, Senhor. Levanta os Daniéis, os Josias. Pai, eu declaro a paz do Senhor sobre a nossa nação, Senhor. Visita, Pai, os pais de família que estão perdendo, Senhor, suas casas, suas heranças, suas famílias. Oh Deus, visita o coração desses homens que se encontram humilhados, Senhor, sem dignidade, Senhor. Pai, que a mesma convicção que estava depositada no coração de Mordecai, Senhor, há uma convicção plena que se Esther não se levantasse, o Senhor levantaria alguém. O Senhor levantaria uma resposta a Deus. Derrama essa convicção no coração desses homens, Pai. Levanta a tua igreja brasileira em cada estado, Senhor. Eu profetizo, igreja brasileira, você é a resposta. Você é a resposta para Rondônia.
ser resposta para o Acre, ser resposta para a Bolívia, para as nações, mas a começar pelo Brasil. Eu te abençoo, nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Que você não esqueça da sua responsabilidade. Você não precisa vir à igreja para se lembrar da sua responsabilidade. Mardoqueu estava gerando a sua responsabilidade todos os dias quando ele entrava diante da voz. Ele sabia que na hora certa ele ia ter que se mover debaixo dessa voz. Amém? Que você saia daqui com essa chave, esse decreto nas suas mãos. Homem de Deus. Amém? Deus abençoe.